Olá, contatos do projeto Observatório da Universidade. Estamos dando início a mais um programa Semana em Revista, correspondendo ao período que vai de 17 a 23 de novembro de 2013. Nesse programa, nós fazemos uma seleção de tópicos relacionados à educação superior, ciência, tecnologia e cultura. Vamos dar início comentando um levantamento feito pelo site Estatista, começando com S, sobre o ranking dos países que são os maiores usuários da rede social Twitter. E, surpreendentemente, os 5 maiores usuários do Twitter no mundo são países que não desenvolveram a rede, nem essa nem outras. O Twitter foi desenvolvido, nos Estados Unidos, e o país, claro, percentualmente em relação à sua população que mais utiliza o Twitter é a Arábia Saudita, seguido da Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, e em seguida vem 3 países de língua espanhola: Espanha, Venezuela e Argentina. Então é curioso, não ficam aí os fatos para os intérpretes se aventurarem a explicar porque é dessa maneira. Tem que ver também se isso é um ranking que dura já há muitos anos, se ele não se modifica muito de um ano para o outro. De toda forma, é curioso observar que esses países, e não países desenvolvidos, do Ocidente, sejam os maiores usuários do Twitter. Bom, e nas redes sociais, não só no Twitter, mas em outras redes, o assunto clima, ele sempre ocupa destaque. Realizou-se na Europa, na Polônia, uma Conferência Mundial do Clima que não conseguiu grandes avanços. E essa situação é extremamente preocupante. Algumas organizações como o Greenpeace têm inclusive enfrentado prisões dos seus membros, como foi o caso aí da brasileira Ana Paula, que teve a sua prisão relaxada, mas ela não pode deixar a Rússia. E ainda haverá uma sentença aí do seu processo, Mas essas organizações, essas ações são ainda exceção. Os países estão, na verdade, priorizando a economia, e o uso de combustíveis fósseis, com destaque para o petróleo e o carvão, só cresce. Com as novas tecnologias de exploração, fraturamento hidráulico, o petróleo do xisto, o petróleo no pré-sal, se espera um aumento muito grande da emissão de dióxido de carbono, que é um dos gases associados ao efeito estufa, que por sua vez está associado também ao crescimento da temperatura global, segundo boa parte dos especialistas. Mas aparentemente os políticos, as lideranças, as próprias populações dos países não se conscientizaram da gravidade da situação e do rumo que as coisas podem tomar. Tem preferido varrer para baixo do tapete, embora cada vez isso seja mais difícil.
E aí nós vamos para o terceiro tópico do nosso programa de hoje, que é a Olimpíada do Lixo. Nós vamos ter no Brasil os Jogos Olímpicos, e o Rio de Janeiro é que vai ser a sede desses Jogos, e a situação ambiental do Rio de Janeiro é lastimável. A Baía de Guanabara, como todos sabemos, é um lixo, é uma baía de lixo. E mesmo a área aqui da Zona Oeste, né, que é uma área de recente ocupação, o sistema lagunar da Zona Oeste está todo comprometido, como vem repetidamente denunciando o biólogo Mário Moscatelli. Tem sido o foco do trabalho dele. Então nós teremos uma Olimpíada do Lixo, tanto na Baía de Guanabara como no sistema de Jacarepaguá, Barra da Tijuca. Talvez esse descaso, essa falta de mobilização tenha a ver com as próprias mudanças que vêm ocorrendo na família, com a necessidade de cada vez se trabalhar mais com as dificuldades de mobilidade urbana. Isso de uma maneira geral em todo o mundo. A figura do pai vem deixando de ser importante na família, contrariamente ao que acontecia há séculos atrás, onde até o filho aprendia do pai a profissão. Hoje, o pai não é o provedor exclusivo da família, não transmite quase nada para o filho, nem profissionalmente, nem moralmente, porque cada vez mais é o sistema escolar que faz isso ou não. Então essa é uma mudança que já era prevista pelo filósofo Bertrand Russell, que dizia que nas classes assalariadas a figura do pai ia deixar de ter importância. E mais do que nunca, a necessidade de transmissão de valores morais se torna necessário. E mesmo nas coisas menores, ou que são até encaradas de forma irônica, como a questão da cola nas escolas, tem um sentido mais profundo. Uma pesquisa feita em Portugal levanta exatamente esse problema, de que países associados a práticas mais corruptas têm um índice de cola alto nas escolas. Então, a hipótese é que o início, né, das práticas de corrupção já vão se dando na própria escola, ainda para a criança, na sua formação. E daí a importância que o sistema escolar deve dar a esse problema, porque desencorajando a cola, estigmatizando a cola, seria um passo importante na formação da personalidade daquele futuro cidadão. Vamos terminar o programa comentando a entrevista do reitor da Faculdade Zumbi, em São Paulo, que é uma faculdade para negros, e esse reitor, ele é um defensor das cotas. Ele comenta quão pouco representados estão os negros na academia brasileira e nas instâncias do poder. E ele cita que o Joaquim Barbosa, outros
expoentes negros na cultura, na ciência, são exceções. E que, contrariamente aos Estados Unidos da América, o Brasil tem feito muito pouco, e cita as universidades estaduais paulistas como muito resistentes à política de cotas. Bom, o problema no discurso do reitor é que, diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil a miscigenação é muito grande e continua sendo. Então, é difícil ele afirmar que não há negros na academia, porque muitos dos acadêmicos, embora tenham aparência branca, na verdade não são brancos. Você vai encontrar nas árvores genealógicas da maioria dos brasileiros a mestiçagem com índios, com negros. E então, se você falar do negro como, digamos, exclusivamente, aí ele tem razão. Agora, se ele falar da mestiçagem, ou seja, dos pardos, aí já não é bem assim. E fica muito difícil você separar isso, a menos que você faça exames de DNA e crie uma escala para poder, na verdade, definir quem seriam os puramente negros e quem seriam os pardos. Porque no caso aí dos pardos, essa presença não tem os índices tão baixos quanto ele afirma. Então fica aí a questão, porque há muita controvérsia nessas propostas, exatamente por isso, porque devido à miscigenação, a presença, quer dizer, na verdade é um povo novo, né, que surge, que é o povo brasileiro, que é um povo de miscigenados. Então essas colocações de que existe o branco puro, o preto puro, talvez somente em estados, por exemplo, do sul do Brasil, você poderia falar de brancos puros, e na Bahia ou no Rio de Janeiro você pudesse falar de pretos puros, né? Então é difícil generalizar essa questão para o Brasil como um todo, e ainda tem a questão dos indígenas que ele não contempla. É curioso que ele faz uma defesa dos africanos, mas não faz uma defesa dos indígenas, que até têm tantos direitos, né, ou deveriam ter tantos direitos quanto as outras etnias presentes. Muito bem, muito obrigado pela atenção. Continuem acompanhando as ações do projeto Observatório da Universidade e até o próximo programa.